Está no ar o Direto da Câmara, trazendo até você os principais debates no plenário Ulisses Guimarães esta semana. O Poder Executivo entrega à Câmara os textos da MP do novo Bolsa Família e da PEC que parcela o pagamento de precatórios. Bolsonaro garante a Arthur Lira que vai respeitar a decisão do plenário da Câmara sobre a PEC do voto impresso. E o presidente da Câmara classifica desfile de veículos blindados na esplanada no dia da votação como trágica coincidência. Além do voto impresso, também pode ser votada esta semana a segunda fase da reforma tributária, o novo programa emergencial de manutenção do emprego e a cassação do mandato da deputada Flor de Lis. Agora no Direto da Câmara. Boa noite, eu sou Sandra Amaral e começa agora o Direto da Câmara. O presidente Jair Bolsonaro esteve hoje na Câmara para entregar ao presidente Arthur Lira os textos da medida provisória que transforma o Bolsa Família em Auxílio Brasil e da proposta de emenda constitucional que parcela o pagamento de precatórios pela União. Antes do encontro, o presidente da Câmara concedeu entrevista à rádio CBN e se disse confiante de que Bolsonaro vai respeitar a decisão do plenário Ulisses Guimarães sobre a PEC do voto impresso, prevista para esta semana. O presidente Jair Bolsonaro entregou ao presidente da Câmara na manhã desta segunda-feira duas matérias legislativas: a medida provisória que reformula o Bolsa Família, agora rebatizado de Auxílio Brasil, e a proposta de emenda à Constituição que prevê o parcelamento de precatórios a serem pagos pela União. O deputado Arthur Lira destacou o cunho social da MP e afirmou que as duas propostas terão rápida tramitação na Casa. O Congresso se debruçará rapidamente sobre essa medida provisória, vai se dedicar a fazer o melhor, né? Dentro do possível economicamente, mas com um cunho de responsabilidade, ministro Ciro, elevado. Essa matéria tem urgência, como também a PEC dos precatórios, que tem que ser apreciada antes do envio da proposta do orçamento, para que haja previsibilidade e uma perenidade nas ações do Poder Executivo para o ano de 22. Jair Bolsonaro defendeu a responsabilidade social do governo no enfrentamento à pandemia. Sabemos que a pandemia trouxe uma inflação nos alimentos para o mundo todo. Então, nós não podemos deixar desassistido exatamente os mais vulneráveis. Então, já decidido por nós, é uma proposta mínima de 50% para o Bolsa Família, que agora chama-se Auxílio Brasil aqui. Realmente visa atender, bem como outras medidas que a equipe econômica, com muita responsabilidade, vem adotando, que é a inserção dessas pessoas, sempre na medida do possível, no mercado de trabalho. O ministro da Economia, Paulo Guedes, apontou a conexão entre as duas matérias e explicou que a PEC dos precatórios vai disciplinar a execução do orçamento, que, por sua vez, viabiliza os programas sociais como o Auxílio Brasil. Uma matéria de 30 anos atrás passa por cima de vários governos e, de repente, após uma enorme acumulação, ela desaba sobre um governo em um ano. Isso inviabilizaria não só os programas sociais, mas também o próprio funcionamento da esplanada. É uma matéria decisiva e ela traz, inclusive, uma conexão com os programas sociais. Ela não só assegura a implementação dos programas sociais do presidente Bolsonaro, como ela também permite a transformação do Estado brasileiro. O ministro da Cidadania, João Roma, que também participou do ato de entrega, afirmou que mais de 16 milhões de cidadãos vão receber um novo benefício, cujo valor deve ser definido no final de setembro. O atual programa de transferência de renda, o Bolsa Família, abrange cerca de 14 milhões e 600 mil beneficiários. Esse número deve aumentar sim, indo acima de 16 milhões de beneficiários. O valor do novo programa, o presidente já comentou que deverá sofrer um reajuste de pelo menos 50% do valor do ticket médio atual desse programa de transferência de renda. Esse ticket médio que corresponde a cerca de R$ 189 atualmente. Então, isso deverá ser alcançado dentro do teto de gastos e o valor, portanto, deve ser definido por volta do final de setembro, uma vez que esse
essa reestruturação do programa entra em vigor a partir do próximo mês de novembro. Mais cedo, em entrevista à Rádio CBN, Arthur Lira se disse confiante de que o presidente da República vai respeitar a decisão do plenário da Câmara sobre a PEC do voto impresso, que ele espera ainda para esta semana. Na última sexta-feira, após conversas com líderes de partidos e autoridades, o presidente da Câmara decidiu dar ao plenário Ulisses Guimarães a palavra final sobre o voto em papel, mesmo após o tema ter sido rejeitado em comissão especial. Eu sempre digo, se está havendo um movimento popular forte de desconfiança, é responsabilidade da Justiça Eleitoral promover meios que se permitam auditar de forma mais clara, transparente. Transparência não faz mal a ninguém. É com ela que nós vamos decidir essa semana para que rumo vai, se vai aprovar ou se não vai aprovar. É uma PEC de quórum, como PEC tem quórum especial de 308 votos, e se a perspectiva é como se vislumbra de não passar, o resultado também tem que ser respeitado. O presidente Bolsonaro, no âmbito da relação com a Câmara dos Deputados, ele tem sido muito cordato com relação às coisas como acontecem, né? Nós agimos sempre com bastante clareza. Eu falei com todos os chefes de poderes e falei com o presidente Bolsonaro. Eu relatei que, muito embora não usual, para ter um ponto final nessa história com relação às dificuldades ou facilidades, nós iríamos trazer a PEC ao plenário. Eu poderia ser muito mal compreendido pela ação, não é? Depois de ouvir algumas pessoas e refletir sobre o assunto, eu me convenci que é a decisão mais acertada. E o presidente Bolsonaro, numa ligação telefônica, e eu fiz isso, ele me garantiu que respeitaria o resultado do plenário. Eu confio na palavra do presidente da República ao presidente da Câmara e esperaremos para ver se aprova, se não aprova e quais são as medidas e consequências e alternativas. No meio da tarde, surgiu a notícia de que a Marinha vai realizar um desfile de veículos blindados na Esplanada nesta terça-feira, mesmo dia em que está marcada a análise da PEC do voto impresso pelo plenário da Câmara. Em entrevista no início da noite ao site Papo Antagonista, Arthur Lira classificou a notícia do desfile como uma trágica coincidência. Eu encaro isso como uma trágica coincidência. Não é que eu apoie essa demonstração. É bem verdade, eu procurei informações. Essa Operação Formosa ela acontece desde 1988, aqui no Goiás, com movimentações aí da Marinha. E esse ano serão acrescidos o Exército e a Aeronáutica, né? Então não é uma coisa que foi inventada, mas também nunca houve um desfile para ir a Formosa, na esplanada dos ministérios e parar na frente do Palácio do Planalto. Eu acredito que, com relação à votação, nós não deveremos ter problema. Se os deputados quiserem e a população achar que é conveniente, a gente pode adiar a votação, porque quando nós discutimos esse assunto na semana passada, eu queria quero acreditar que esse movimento já estava programado. Só não é usual. Não sendo usual, num país que está polarizado do jeito que o Brasil está, com tantas versões, isso dá cabimento para que se especule algum tipo de pressão. Nós entramos em contato com o Palácio, né? Falei com o presidente, que nos garante que não havia esse intuito, que está convidando a Câmara, o Senado, para participar desse convite, mas eu quero dizer que não é usual e esse tipo de especulação ele cabe nesse momento, muito embora a coincidência trágica da agenda da Câmara com essa passagem dos blindados para a Formosa realmente apimenta esse momento. A PEC do voto impresso é apenas uma das propostas que podem ir à votação em plenário essa semana. Outros temas em pauta são a segunda parte da reforma tributária, a renovação do programa emergencial de manutenção do emprego e o parecer do Conselho de Ética da Câmara a favor da cassação do mandato da deputada Flor de Lis por quebra de decoro parlamentar. O plenário Ulisses Guimarães deverá ter entre 9 e 13 de agosto mais uma semana com votações de temas que repercutem na sociedade. Um deles está na medida provisória 1045, que cria o novo programa emergencial de manutenção do emprego e da renda. O texto permite às empresas reduzir jornada de trabalho e salários de funcionários
assim como suspender contratos de emprego. Trabalhadores atingidos por essa permissão terão direito a receber um benefício emergencial pago pelo governo. Na realidade, a medida provisória atualiza as regras do programa lançado no ano passado para fazer frente aos efeitos da pandemia de Covid-19 na economia. Só em 2020, aproximadamente 1,5 milhão de negócios reduziram temporariamente jornada e salário de seus funcionários e quase 10 milhões de trabalhadores tiveram contrato de trabalho suspenso. O plenário também decide esta semana sobre o pedido de cassação de mandato da deputada Flor de Lis, do PSD do Rio de Janeiro, por quebra de decoro parlamentar. A cassação foi aprovada no Conselho de Ética por um placar de 16 votos favoráveis e apenas um contrário. Flor de Lis é acusada de ser a mandante do assassinato do próprio marido, ocorrido em 2019. Ela contesta a acusação. Para cassar um mandato, é preciso pelo menos 257 votos no plenário em votação aberta e nominal. Mas, de todos os temas previstos para o plenário, o mais cercado de controvérsias é a votação da proposta de emenda à Constituição que exige a impressão do voto dado na urna eletrônica em eleições, plebiscitos e referendos. A obrigatoriedade da cédula física para a conferência do eleitor foi derrotada na comissão especial que analisou a proposta, mas o presidente da Câmara anunciou na última sexta-feira que a decisão final vai caber ao conjunto dos deputados no plenário Ulisses Guimarães. Lá, a PEC do voto impresso vai dividir as atenções da semana política com a votação de um dos projetos do governo que fazem parte da segunda etapa da reforma tributária. O projeto de lei altera a legislação para o imposto de renda de pessoas físicas e também das empresas, além da contribuição social sobre o lucro líquido. A gente conversa agora com o nosso especialista em economia, Fernando Gomes, que explica o que muda na proposta do governo para o novo programa emergencial de manutenção do emprego e renda. Boa noite, Sandra. Boa noite a todos que nos acompanham. Essa medida é a reedição da MP que foi lançada no ano passado para diminuir os impactos da crise econômica causados pela Covid-19. Ela permite às empresas reduzir a jornada de trabalho e o salário dos empregados, ou mesmo suspender os contratos de trabalho. Os profissionais que forem atingidos por essa redução vão receber um benefício emergencial, que será pago pelo governo, como aconteceu em 2020. Os acordos entre patrões e empregados deverão seguir aqueles percentuais de 25%, 50% ou 70% de redução da carga horária e dos salários. E o benefício pago será uma complementação baseada no percentual de corte e no valor do seguro-desemprego a que o empregado teria direito. Importante a gente lembrar aqui também que permanece a garantia provisória no emprego durante o período do recebimento do benefício e também pelo mesmo período depois de reestabelecida a jornada de trabalho normal. Então, nesse ponto, não há mudanças em relação à medida provisória anterior. O que existe de mudança nesse novo texto é a inclusão de 2 programas novos, que são voltados para a geração de emprego e qualificação profissional. O programa Primeira Oportunidade e Reinserção no Emprego, também chamado de PRIORE, e o Regime Especial de Trabalho Incentivado, Qualificação e Inclusão Produtiva, o REQIP. O PRIORE se destina a jovens de 18 a 29 anos que vão ter o seu primeiro trabalho com carteira assinada e também a pessoas com mais de 55 anos que estejam desempregadas há mais de 12 meses. E o que é que ele propõe é o seguinte: contratos com duração de até 2 anos, trabalhadores poderão receber até 2 salários mínimos de remuneração e, além do salário pago pela empresa, o governo vai pagar diretamente ao trabalhador um bônus de até R$ 275 por mês, que vai variar de acordo com a carga horária do trabalhador. Já o REQIP é para jovens de 18 a 29 anos, desempregados há mais de 2 anos, ou para pessoas de baixa renda, que estavam sendo ajudadas por programas federais de transferência de renda. Nesse caso, não há vínculo formal de trabalho. O que o programa prevê é o pagamento de uma bolsa de até R$ 550. Essa bolsa será bancada pela empresa e pelo governo e vai variar de acordo com a carga horária do bolsista. O ponto principal desse programa é que, além de receber a bolsa, os beneficiários vão receber treinamento e qualificação profissional, que terá que ser fornecido obrigatoriamente pela empresa contratante. É com você, Sandra.
Fernando, outro tema que pode ser analisado pelos deputados esta semana é a segunda parte da reforma tributária, que traz novas regras para a cobrança do imposto de renda de pessoas físicas, empresas e sobre investimentos, e que teve a urgência aprovada em plenário na semana passada. O que é que pode mudar com a proposta do relator? Então, Sandra, o texto inicial encaminhado pelo governo propunha basicamente o seguinte: para a pessoa física, haveria atualização das tabelas do imposto de renda pela inflação, o que já não ocorre há muito tempo. Pela proposta, a renda mensal para quem tem que declarar e pagar o imposto de renda sobe dos atuais R$ 1.900 por mês para R$ 2.500. Essas atualizações, segundo o relator, podem permitir que 16 milhões de brasileiros passem a não precisar pagar o imposto de renda. Outra modificação importante no texto inicial diz respeito à tributação sobre o lucro das empresas. Hoje a regra é a seguinte: as empresas pagam 15% de imposto sobre o lucro. As empresas que lucram mais de R$ 20 mil por mês pagam mais 10%, além dos 15% sobre o valor que exceder esses R$ 20 mil. A proposta inicial era reduzir esse imposto de 15% para 12,5% em 2022 e para 10% em 2023. E aqui entra a primeira sugestão de modificação do relator, que é bem mais ousada. Ela propõe que essa redução seja para 5% em 2022 e para 2,5% em 2023. É uma proposta muito bem-vinda do ponto de vista de você estimular o capital produtivo, desonerar as empresas, desonerar quem movimenta a economia, quem produz e quem gera emprego. O ponto complexo nessa proposta é que quando você reduz a alíquota de 15% para 2,5%, você perde a arrecadação do imposto de renda, que depois tem que ser dividida entre União, estados e municípios. A proposta de reforma reduz o valor que seria repassado a estados e municípios, e quanto maior a redução na alíquota, maior a redução no repasse. A distribuição dos recursos arrecadados pelo imposto de renda, para que quem nos acompanha possa entender melhor, é dividida da seguinte forma: a União fica com 51% da arrecadação e tem de repassar 24,5% para municípios e 21,5% para os estados. Então, essa questão deve ser o grande ponto de debates dessa parte da reforma tributária. E, por fim, eu acho que vale a pena a gente destacar dois outros pontos importantes. O primeiro é que o relator pretende modificar a proposta inicial que previa a tributação dos rendimentos de fundos imobiliários. Esses rendimentos eram isentos e o governo propôs que eles passassem a ser tributados em 15%. Esses fundos financiam, em boa parte, o setor de construção civil, que é um grande gerador de empregos. O relator, sensível a essa questão, adiantou que pretende manter a isenção, ou seja, quem aplicar nesses fundos não vai ter que pagar imposto de renda sobre os rendimentos, que é como funciona hoje. E tem também a proposta de tributação sobre lucros e dividendos, que permanece em 20%, mas com um benefício para as micro e pequenas empresas, que não terão essa tributação na distribuição dos seus lucros. A proposta do governo já previa essa isenção que o relator pretende manter no texto. Esses são os principais pontos. Sandra, é com você. Obrigada, Fernando, pelas informações prestadas aqui no Direto da Câmara, e a gente fica por aqui. Para assistir de novo é só acessar o site da TV Câmara, que está aparecendo aqui embaixo. A gente volta na sexta-feira com um resumo das principais votações da semana. Obrigada pela sua audiência e pelo seu like. Tenha uma ótima semana. Tchau!